Meus amigos e alunos do site Mais Soja, muito boa tarde. Esta é mais uma análise do comportamento dos preços dos grãos para o Instituto Mais Soja de Santa Maria. Com relação à soja, eu conversei com o editor do site Connected Farmer dos Estados Unidos e ele me disse que tem tido contato com vários analistas americanos e nenhum deles acredita no rendimento que o USDA está atribuindo à soja americana. Ele acha que a produção americana vai ser menor do que aquela que o USDA está dizendo. Todo mundo sabe que o USDA foi feito para vender produto americano, não para dizer a realidade das coisas. Tanto que cada vez que sai o relatório tem gente que critica, que contesta, que mostra que não é assim e assim por diante. Mas na falta de outra alternativa, todo mundo usa o USDA. Mas para nós que já somos mais evoluídos e temos mais informações, basta saber que a soja americana tem um grande potencial de ter uma redução na produção em relação àquilo que o USDA está dizendo. Isso significa o quê? Significa que Chicago tem chance de subir mais daqui para frente, daqui até maio, por exemplo. Isso é um dado. Segundo dado importante para considerar no preço da soja. Os chineses e os americanos estão se peleando de novo. Isso é bom para o Brasil. Então, temos também uma chance de a demanda chinesa se voltar novamente em grande escala para o Brasil. Até porque o Brasil vai ter mais soja para oferecer e um preço um pouquinho menor do que foi o ano passado. Então, a gente acha que o Brasil vai ser mais competitivo a partir da colheita da próxima safra no ano que vem. Então, segundo dado, os prêmios chineses poderão aumentar em relação à soja brasileira para a safra nova. Aliás, para a safra nova, a partir de fevereiro, o primeiro trimestre do ano que vem, o Brasil já está dando de lavada nos Estados Unidos, está vendendo um monte, já vendeu mais ou menos 35% da próxima safra, o que eu acho muito bom, porque os preços que foram vendidos até agora para a próxima safra levaram em consideração um dólar que esteve mais alto do que está agora e do que vai estar quando chegar fevereiro que vem. Então, eu acho que foi muito bom ter vendido antes o que se vendeu até agora e acho bom vender mais ainda. Se você não vendeu para a próxima safra, faça a sua venda agora. Por quê? Porque entra o terceiro fator aqui, que é o dólar. Há umas 2 semanas atrás, eu recomendei aos meus assinantes que fixassem o dólar para o ano que vem. Por quê? Porque todos os analistas do relatório Focus estavam dizendo que o dólar ia chegar no final deste ano a no máximo 5,20, e ele estava a 5,38, 5,40 quase. E ele ia chegar a 5,20 no máximo, então 5,10, 5,15 e tal. O que aconteceu? Nas 2 semanas, ontem, por exemplo, ele chegou a 5,09, sexta-feira. Então, como as coisas estão se acertando no mundo, como está se vencendo a pandemia, que é a grande causa da elevação do dólar, como também nós estamos retomando as atividades econômicas e o Brasil está fazendo a economia novamente crescer, a tendência do dólar significa cair. Então, meus amigos, eu acho que quanto antes você fixar preços para o ano que vem, melhor. Agora, se você levar em consideração as duas coisas que eu disse antes, quer dizer, Chicago pode subir e prêmios podem subir e dólar pode cair, o que você, como um analista experimentado, você iria fazer o seguinte, você ia fixar apenas o dólar e não todo o preço da soja. Por quê? Porque se você fixar o dólar, aí você deixa Chicago subir, o prêmio subir,
Quando eles subirem, você vai dar para as trading, não, qual é o preço que você me paga? Eu pago tanto, não, mas eu tenho $1 aqui já fixado a tanto, mais alto do que você tem agora. Então ela ia recalcular o preço para você, no seu lote, com o preço do dólar mais alto. E aí você poderia vender melhor do que se vender simplesmente a soja toda. Liga lá para Cargill, para ADM, para Cofco, para quem quiser. Quanto é que você paga soja março do ano que vem? Eu pago 110, 109, não é o melhor a fazer. É ótimo. Você vai ter 35% de lucro. Não estou dizendo que é um mau negócio, mas poderia ser melhor ainda se você soubesse fixar o dólar isoladamente do preço da soja. Muito bem, então soja, nós temos duas recomendações. Primeiro, plante toda a soja que você puder, porque vai ter demanda cheia para o ano que vem, como teve este ano. Com certeza. Segundo, venda antecipado tudo aquilo que você puder, porque a tendência do dólar é cair. Se bem que Chicago é subir, mas eu acho que Chicago não vai compensar a queda do dólar. O dólar acho que vai cair mais do que Chicago vai subir. Então, mesmo que você ganhe alguns reais a mais, ele já está muito bom. Você está fixando hoje, se você fixasse toda a sua safra para o ano que vem, você teria mais ou menos 35%, 36% de lucro para o ano que vem. É um ótimo lucro, faça tudo, se bem que este ano deu 54%, mas esse ano foi excepcional. Então não se arrependa, o ano que vem é outro ano, os fatores são outros, e se der 35%, nossa, comemore, solte foguete e guarde dinheiro, porque você tem que ganhar dinheiro com os produtos da sua lavoura e não gastar tudo. Você tem que guardar o seu lucro para destinar para 3 finalidades. Você não pode gastar todo o dinheiro com um apartamento em Camboriú, nem todo o dinheiro com uma máquina nova, nem todo o dinheiro melhorando a sua empresa. Você tem que fazer um pouquinho de cada. 30%, você vai ganhar R$1 milhão de lucro, por exemplo. Vamos dar um número redondo para facilitar. Pega 300 mil para você gastar. Pega 300 mil para deixar no caixa da sua empresa para enfrentar problemas que a pandemia ainda não acabou e não vai acabar tão cedo. Ela só vai amenizar. Nós vamos fazer vacina, mas até vacinar e até curar leva tempo. Então, os problemas vão continuar um pouquinho. E terceiro, você tem que investir na sua empresa, porque agora nós estamos mudando a face dos negócios, tudo está sendo renovado, o século XX está acabando em 2020, não foi no ano de 2000 que acabou o século XX, está acabando agora. O que significa isso? Significa que daqui para frente, o nosso modo de viver e trabalhar e agir em sociedade vai ser bem diferente do que era até 2019. Então você precisa de dinheiro para enfrentar os novos tempos. Então guarde dinheiro vivo. Muito bem, isso quanto à soja. Quanto ao milho. O milho sofre o mesmo problema do dólar, porque ele é exportado, ele é muito exportado. Então, está tendo uma grande demanda por milho no mercado internacional, isso está enxugando os estoques do mercado interno e está mantendo elevados os preços. Então, quanto mais o dólar subir, mais alto serão os preços do milho no mercado interno, porque os estoques disponíveis vão ser menores. A previsão da Conab para esta próxima safra é a de menor estoque dos últimos 8 anos no milho. Então, isso significa que quanto menor o estoque, mais alto o preço. O preço ainda não estourou, não chegou a R$50 do Paraná para cima, está em R$51 no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul é onde o preço do milho está mais alto, porque lá tem um grande consumo para a produção de carnes e tem um déficit de mais ou menos 1,5 milhão de toneladas a menos do que eles consomem. Então eles precisam comprar do Mato Grosso, precisam comprar do Paraná. Então isso mantém o preço do milho elevado no Rio Grande do Sul. A mesma coisa em Santa Catarina. Santa Catarina tem um déficit de 2,5 milhões a 3 milhões de
de toneladas por ano. E este ano, os catarinenses tiveram azar, porque eles compraram algum milho no Mato Grosso do Sul e no Paraná, e as duas safras desses dois estados atrasaram um mês, mais ou menos. O Mato Grosso colheu apenas 11% e o ano passado, na mesma época, estava 46%, então está bem atrasado. O Paraná também colheu 17%, o ano passado estava 58% nessa época do ano. Então, os dois estados fornecedores de milho para Santa Catarina estão atrasados, o que significa que vai manter o preço alto em Santa Catarina também. E no Paraná, por causa da demanda de outros estados e por causa do atraso da colheita, a demanda continua alta, porque o estado também é um grande consumidor de milho, é um grande produtor, exportador e consumidor de milho, e ele tem mais ou menos um estoque equilibrado. É por isso que o preço não sobe muito, está por volta de R$ 46, R$ 47 reais aqui no Paraná também. Mas a demanda externa é grande, tanto de exportação quanto de outros estados. Então, a gente acha que a médio e principalmente longo prazo, os preços do milho subirão bastante. Eu acho que vão chegar a R$ 50 reais de novo, mas não agora. Lá pelo final do ano, lá por outubro e novembro, por aí, um pouco final de safrinha e antes que entre a safra nova, a safra de verão. Então é possível que os preços subam para o milho também. Agora, quem precisa vender agora, fazer algum dinheiro, eu acho que o agricultor está bem capitalizado, porque ele ganhou bastante dinheiro com a soja e ganhou bastante dinheiro com o milho neste ano. Ele não precisa vender. Mas, às vezes, por causa de espaço e tal, para abrir espaço nos armazéns, ele tem que vender um pouquinho. Então, os preços estão bons. No caso do trigo, o trigo, já vai ter trigo em São Paulo agora em agosto. Na segunda metade de agosto também vai ter trigo no norte do Paraná, umas 30 mil toneladas mais ou menos. Mas não fique muito animado, porque eu tenho certeza que essas 30 mil toneladas já têm dono. Porque os moinhos do norte do Paraná conhecem os produtores e já foram em cima deles lá, e já negociaram, já disseram, olha, é meu e está acabado. Porque está todo mundo enforcado, ninguém tem trigo suficiente. Alguns moinhos grandes compraram trigo suficiente para chegar até a próxima safra, mas tem muito moinho apertado aí no meio do caminho, pagando ainda preços altos. Nós vimos um negócio ontem, por exemplo, feito a 1.270 FOB em Santa Catarina. Hoje no Paraná tem vendedores a 1.300 reais a saca, a tonelada do trigo, que é um preço que não fecha com a venda de farinhas. Quem precisar comprar trigo agora para vender farinha, no preço das farinhas hoje, vai ter prejuízo. Então, o preço do trigo atual, quem ainda tem, eventualmente, eu acho que tem muito pouca gente que tem trigo da safra velha, mas quem ainda tem, o preço vai se manter estável de 1.300 aqui no Paraná, 1.250, 1.270 no Rio Grande do Sul. Para a safra nova, os negócios no Rio Grande do Sul estão saindo ao redor de 930, 950, no interior pagos por alguns moinhos, mas se bem que são poucos os negócios feitos, porque todo mundo está querendo esperar ver qual é a qualidade que vai dar a safra nova na colheita, porque você sabe que nos últimos 2 anos o trigo veio bonito até a hora de colher, daí de repente veio uma chuva, estragou tudo, você não teve trigo de boa qualidade para oferecer. Então, o trigo, mas a tendência, o potencial, como o potencial produtivo do Brasil é de 1,5 milhão a mais do que a safra passada, o Rio Grande do Sul vai produzir mais milho, o Paraná vai produzir mais milho. Então, a tendência é o preço cair. Se bem que o primeiro trigo disponível de agosto e até meados de setembro vai ser uma disputa danada por aqueles moinhos que não têm mais estoque. Então, o final da história é o seguinte:
a agricultura, os produtores de grãos, soja, milho e trigo vão ter mais um ano excelente em 2021, pelo menos aqueles que vendem antecipado. A partir de abril, eu não garanto mais preços muito altos. Eu acho que os preços vão estar altos de hoje até começo de março, mais ou menos. É isso que eu consigo ver. Pode ser que sejam depois também, porque a economia internacional, a geopolítica e a geoeconomia podem mudar e tal, mas o que se consegue ver hoje para frente é isso aí. Ok, meus amigos? Um grande abraço, até uma próxima oportunidade. Boa tarde.